De ser visto como um dos desenvolvedores mais brilhantes da Blizzard a ser desmascarado como uma fraude que construiu a carreira em mentiras, sou Ryan Pictures e vou contar como anos de mentiras da Pirate Software acabaram destruindo tudo o que ele conquistou. Jason Torhall, conhecido como Pirate Software, parecia realmente autêntico. Com 7 anos na Blizzard e experiência real em criação de jogos, ele se destacava dos streamers comuns. Mas ele não estava recebendo muita atenção até 2022, quando começou a postar vídeos curtos compartilhando dicas interessantes e conhecimentos aleatórios de tecnologia. Pegue o mouse, coloque dentro do Paint, segure a barra de espaço e use as setas do teclado para desenhar como um Etch-a-Sketch. E as pessoas não sabiam disso. O Paint é rei. O Paint é meu programa favorito de todos os tempos. E tudo o que você precisa fazer depois é pegar, sacudir e pronto, sumiu. Tudo mudou em outubro de 2023, quando seus vídeos atraíram milhões de espectadores. As pessoas enlouqueciam com seu conteúdo e diziam: sinceramente, alguns dos únicos shorts do YouTube a que assisto são os seus, pois são concisos, informativos e cumprem o prometido. Não sei o que impressiona mais, o conhecimento dele em software ou o fato de explicar tudo no Paint. O crescimento foi tão explosivo que até o Jason ficou surpreso com a rapidez com que ele estava ficando famoso. Vou ser sincero com você, com o aumento enorme da quantidade de pessoas aqui. Eu fui até o meu contador porque eu estava apavorado e pensei, caramba, isso é insano. E ele perguntou, o que você fez? E eu respondi, como assim? E ele disse, meu neto sabe quem você é. O que você fez? Enquanto ele atingia 2,6 milhões de inscritos no YouTube e 1,2 milhão de seguidores na Twitch no auge, por um tempo, Pirate Software parecia ser dos bons. Um sujeito que ralou para chegar lá e queria ajudar outros a aprender, mas com o aumento da popularidade, seu ego também cresceu. E quanto mais as pessoas elogiavam seu gênio, mais obcecado ele ficava em manter essa imagem. Apesar do crescimento e fama crescentes da Pirate Software, ele não imaginava que essa ascensão logo enfrentaria um obstáculo. No dia 12 de janeiro de 25, um incidente revelaria quem Jason realmente era por trás de toda aquela confiança. Thor fazia parte da OnlyFans, uma guilda altamente competitiva de World of Warcraft Classic Hardcore, formada por alguns dos jogadores mais conhecidos e habilidosos. Tinha grandes streamers como Sodapopping e Tyler One. Jason estava jogando como mago em uma run de Dungeon Hardcore de alto risco com seus companheiros Yamato, Ozzy, Snoopy e Sarah, onde a morte significa perder tudo permanentemente e você tem que começar seu personagem do zero. As coisas começaram a dar errado para o grupo quando eles puxaram muitos inimigos e foram completamente dominados. O chefe está vindo também. Cuidado, cuidado. Sim. Deixa comigo, Walt, droga. Corre. Enquanto a vida dos companheiros diminuía e todos lutavam para sobreviver, Jason tomou uma decisão que revelou sua verdadeira essência. Em vez de ajudar seus amigos morrendo, ele usou sua habilidade de teletransporte para escapar. I can target him, yeah. Should I do it? Just kill the master, yeah, target him, man. Fugiu e deixou seus companheiros morrerem. Eu não consigo ver nada, você só pode me curar, só volta um pouquinho. Sou eu sentado ali por ele. Não é só correr. Posso ajudar muito. Pirate, por que você está andando? Do que você tá falando? Porque estou andando. Olha a minha mana. Está vendo minha mana? O que quer que eu faça? O que resultou em Sarah e Snoopy perdendo seus personagens hardcore de alto nível para sempre. Eu acho que não. Eu não consigo atordoar ele. Apesar de Jason dizer que não tinha mana para usar magia de ataque nos mobs, ele tinha o tempo todo uma gema de restauração de mana no inventário e optou por não usá-la. Ele também conseguiu e... elas ao serem usadas dão mana. Ok, então ele tem muita mana. Quando foi confrontado, Thor se recusou a assumir qualquer responsabilidade, culpando todos, menos a si mesmo. Eles ligaram para a Rússia e eu estava sem mana. Eu não sei o que diabos eles estavam esperando, cara. Isso não faz sentido nenhum. Quando eu tinha... Acabou, você facilmente correu, você não... Por mais que você esteja bravo agora, é claro que eu fiquei sem. Eu não estou nem um pouco bravo. Você puxou 2 grupos a mais. Você puxou 2 grupos a mais e um chefe. Eu tinha 1.400 de mana sobrando. Tive que gastar toda essa mana tentando usar Blizzard para salvar vocês em primeiro lugar. E não sobrou nada. Você não estava prestando atenção nos recursos do grupo. Você puxou demais e não estava prestando atenção em onde o chefe estava. Isso não é culpa minha. Depois, ele também agiu de forma passivo-agressiva com os colegas. Sim. Estou bem. Vai lá criar um mago. Até mais.
Agiu com desrespeito e saiu da chamada ao ser confrontado. Todo mundo errou, mano. Tipo, eu não disse que estamos só te culpando. É a falta de responsabilidade que deixa a gente tão irritado. Não é irresponsabilidade, cara. Todos podem melhorar. Mas quando você grita por cima dos outros como se não falassem, não dá pra mim. Falou. Não vou fazer isso de novo com ele. O líder da guilda OnlyFang, Sodapoppin, analisou as gravações. Não acho que ele tenha feito eles morrerem de propósito, só foi ruim e entrou em pânico. E no fim, expulsaram a Pirate Software da guilda. Mas Jason, em vez de se desculpar, continuou insistindo nas redes sociais e não admitiu o erro. A comunidade de World of Warcraft se voltou contra ele, dizendo que ele tem todas as características de um narcisista. O rápido aumento de popularidade nos últimos meses claramente subiu a cabeça dele. Não lembro de ver o ego de um streamer crescer tanto em tão pouco tempo. Esse foi o primeiro momento em que as pessoas começaram a perceber que Jason não era realmente quem ele dizia ser, apesar de agir como se fosse especialista em tudo. Além disso, teve gente dizendo que World of Warcraft, o WoW, não é difícil. E isso vindo de alguém que era um raider mítico, cara. Nunca foi difícil mesmo. Sabe como você vence no WoW? Pare de ficar parado no fogo, seu idiota. Ele nunca consegue fazer o que fala, e as pessoas começaram a chamá-lo de barata em toda a comunidade. O apelido pegou tanto que um jogo indie chamado Idol Streaming Bonanza adicionou um personagem de paródia, uma barata literal que falava como ele. A paródia era claramente uma brincadeira, zombando da persona online da Pirate Software e das recentes controvérsias. Mas, ao invés de reagir normalmente, o ego frágil de Jason não suportou a piada e ele fez um pedido de remoção por DMCA contra o jogo, que acabou temporariamente fora da Steam, alegando o uso não autorizado de seu áudio. Ei, Cronos, precisamos entrar com uma queixa legal contra aquele cara de antes. Fiz uma reivindicação de DMCA e ele respondeu com uma contra-notificação. Vamos ao tribunal e você vai perder. É proibido usar imagem ou voz de alguém em seus jogos sem permissão da pessoa. É uma coisa realmente estúpida de se fazer. Mas Jason não fez o dever de casa, pois após uma contra-notificação, o jogo voltou ao ar. O áudio nem estava na versão da Steam sobre a qual ele reclamou. Eles fizeram uma reivindicação falsa de DMCA no meu jogo porque presumiram que o jogo na Steam tinha esse conteúdo. Não tinha, não tem. Fazer reivindicações falsas de DMCA pode ter consequências legais sérias, e a internet não deixou barato. Isso só mostrou que Jason não suportava críticas e sempre tentava calar quem o criticava. Mesmo quando perguntaram se ele parecia arrogante, a resposta de Jason deixou claro. Sua máscara começava a cair e mais pessoas viam quem Jason realmente era. E foi exatamente isso que iniciou sua queda de um streamer amado para uma das pessoas mais odiadas da internet. Com comentários de que Pirate Software faz speedrun para ser a pessoa mais antipática, os problemas de Jason estavam só começando. Com o ódio aumentando, todos começaram a questionar tudo sobre ele, como suas habilidades de programação, sobre as quais ele sempre se gabava. Oi, sou Jason Torhall, ou Pirate Software Online. Trabalho há cerca de 20 anos na indústria de jogos. Eu trabalhei na Blizzard Entertainment, depois na Amazon Game Studios, e agora estou no meu próprio estúdio, Pirate Software, com o mesmo nome, que é um estúdio indie, e já estou aqui há cerca de 8 anos. E depois de todas as polêmicas que fizeram Jason explodir nas redes sociais, ele chamou a atenção de outro desenvolvedor e youtuber, Coding Jesus, que decidiu analisar de perto o código real do jogo Heartbound, feito por Jason, e o que ele encontrou chocou a todos. Logo de cara, CJ percebeu algo muito suspeito. Só achei 2 lives de desenvolvimento onde Thor mostra o código na tela. O código está apenas visualmente lá na tela, e 98% da transmissão é ele olhando para os inscritos, olhando para o caixinha de gorjetas para ver quanto dinheiro as pessoas mandaram para ele e também assistindo vídeos sobre jogos, mas nunca realmente fazendo desenvolvimento de jogos em uma live de desenvolvimento. Quanto mais ele analisava as gravações das transmissões ao vivo de Jason, mais óbvias ficavam as evidências. Alarme 0, alarme 1, alarme 2. O que é isso? O que são esses alarmes? É um alarme para a pessoa A, um alarme para qualquer personagem, um alarme para fazer o quê? Não é expressivo. Na minha opinião, isso é realmente um código espaguete. O código do Jason era um desastre, repleto de erros que nem um estagiário cometeria, ainda mais alguém com mais de 20 anos de experiência. Thor está usando tipos de dados errados.
Isso nem chega a envolver algum tipo de design avançado ou padrão de projeto. Mostra uma completa falta de entendimento de como representar informações em um programa. Certo, e muito do código dele estava desnecessariamente complicado, sem motivo aparente. Outra coisa que notei aqui é a quantidade absurda. Ter um comentário para perguntamos a pergunta e pergunta asks igual a 1 é totalmente supérfluo, uma perda de tempo, uma perda de espaço. Não sei por que isso foi adicionado. Se não for só para perder tempo em uma live de desenvolvimento, para passar mais tempo fingindo que está programando do que assistindo. A análise do CJ sobre o código do Jason destruiu sua credibilidade e o tornou motivo de piada na internet. Qualquer coisa seria uma melhoria em relação ao que está escrito aqui. Caramba, está abaixo do que você esperaria de um estagiário de baixíssimo nível. Se eu dissesse que sou desenvolvedor de jogos com 20 anos de experiência, seria constrangedor isso estar online. Os espectadores ficaram furiosos e um deles disse: "O que Thor faz é programação performática. Ele não programa de verdade, só gosta de exibir códigos com aparência séria na tela o tempo todo." A reação negativa levou Jason a apagar 2 dias de gravações da transmissão e deixar um comentário mesquinho no vídeo de CJ, citando detalhes irrelevantes. O próprio Irret respondeu, mas ficou preso ao fato de meu mouse ter uma variável destacada, mesmo sem eu ter mencionado isso. Engraçado que menciono todas as variáveis menos a que ele citou na resposta dele. Fazia alegações falsas apenas para proteger sua imagem. Mas deixando isso de lado, ele afirma que você não pode definir um booleano no GameMaker porque o próprio GameMaker não tem um tipo booleano nativo na sua linguagem de script. Ele interpreta números reais como booleanos. Para conciliar o uso do booleano no código dele com o que disse, decidi consultar a documentação, como qualquer desenvolvedor faria. Se você for em tipos de dados no GameMaker, veja isso. Claro, Jason não admitiu o erro e preferiu ir à live insultar CJ pessoalmente. O que você acha do CJ te criticando? Eu acho que ele está tentando ser relevante para poder te vender mais treinamentos de $360 por hora. No entanto, como muitas pessoas começaram a perceber, o desastre de programação do Jason e a tendência dele de fazer qualquer coisa menos programar durante suas lives de desenvolvimento explicam por que Heartbound está em acesso antecipado há 10 anos. E aqueles que jogaram Heartbound só confirmaram o quão negativa é a experiência, com comentários como: "Este jogo é legitimamente um golpe de um streamer que quer usar o desenvolvimento de jogos como fantasia. O jogo está em desenvolvimento há quase 10 anos. Ele mal tem 2 horas de conteúdo. A divulgação em torno desse jogo foi mais do que enganosa, foi completamente falsa." Diversos youtubers que analisaram Heartbound encontraram exatamente o que se esperaria das habilidades de programação do Jason. Existem exatamente 3 sessões de quebra-cabeça. 5 quebra-cabeças no total. E isso sendo muito generoso com o que eu considero um quebra-cabeça, aliás. Uma única sessão de combate, uma batalha, sim, uma batalha, que é repetida. Então são 2 batalhas no total, mas apenas uma luta única e 2 minijogos, é isso. Sem jogabilidade real, e os comentários estavam cheios de gente zoando, dizendo que se chama Pirate Software porque não tem como pagar para jogar. Enquanto muitos questionam sua carreira, às vezes penso se ele quis dizer que trabalhou na Dairy Queen fazendo Blizzards, mas errou e manteve a história. Desde que foi exposto, as avaliações recentes de Heartbound no Steam ficaram muito negativas e as pessoas passaram a questionar toda a carreira dele. Bob Ross da programação, hacker do governo, funcionário da Blizzard. Com esses títulos, era de se esperar que ele já tivesse feito alguns jogos. A principal e talvez única habilidade útil de Thor na carreira é a engenharia social, ou seja, ele só é realmente bom em convencer os outros de que é competente em outras áreas. Mas, ao que tudo indica, a experiência de Jason em programação e desenvolvimento de jogos não era a única coisa que ele fingia. Vendo seus conteúdos antigos, Jason parecia um cara comum. Estou com Thor, fundadora da Pirate Software. Como está sendo o evento até agora? Tá sendo incrível. É nossa primeira vez na Denver Comic Con, tem muita gente e eles adoram os jogos. Anos depois, ele passou a falar como uma versão barata do Corpse Husband em todas as transmissões. Se quer aprender a hackear, entre no OWASP.org. Os espectadores notaram a mudança e um usuário comentou: "Pinóquio, mas a voz dele fica mais grave sempre que mente." Ao ser confrontado, Jason disse que só estava passando pela puberdade de novo, mesmo tendo mais de 30 anos. Voltei ao médico que disse: no início dos 30 anos, a voz do homem pode mudar como uma segunda puberdade.
Mas aí vieram os Streamer Awards de 2024 e a Extra Emily entrevistou o Jason ao vivo no palco, muito tempo depois da suposta segunda puberdade dele. É, isso mesmo. Desenvolvimento de software e jogos finalmente virou uma categoria na Twitch e agora está aqui no Streamer Awards. Então é isso. A voz dele estava mais aguda que nas transmissões, e muita gente o criticou por isso. Provavelmente foi gravado antes da segunda puberdade dele. Isso provou que Jason mentia sobre sua voz e a deixava artificialmente mais grave nas transmissões para parecer durão. Mas mesmo pego no flagra, Jason ainda se recusou a admitir a verdade. As pessoas achavam que eu usava um modificador de voz. Ainda acham. Quando me encontram pessoalmente, percebem que não é um modificador de voz. E eu digo, não cara, minha voz simplesmente ficou muito grave. E eu consigo deixá-la ainda mais grave também. Tipo, esse é o limite mais grave da minha voz. Os espectadores já não acreditavam mais. Um comentário dizia: ele é tão bom hacker que muda controles de voz até pessoalmente. Fingir a voz não é a única coisa que Jason faz para se sentir importante. Ele também gosta de agir como se fosse o mais inteligente da sala. Em uma transmissão em outubro de 2023, Jason jogava Outer Wilds, um jogo de quebra-cabeça difícil de entender. Jason ficou preso em uma sala sem saber como avançar. Ficando frustrado e confuso, Jason discretamente pegou seu celular do lado enquanto tentava parecer casual. Uma imagem de um objeto quântico. Imagem de um objeto quântico. O que veio depois foi uma atuação digna de Oscar, fingindo profunda reflexão e pedindo a Chad para não dar spoilers enquanto tentava descobrir. Imagem de um objeto quântico. Aliás, não estou lendo a maioria do chat. Eu não posso... Se você olhar os olhos dele, vê que estava apenas lendo no celular. De repente, como mágica, resolveu o quebra-cabeça. Acho que acabei de resolver. Chat. Acho que entendi como fazer isso. Alguns espectadores logo notaram a encenação e brincaram. Ele não trapaceia, ele trabalhou 7 anos na Blizzard. No treinamento anual, faz parte invocar a solução dizendo: espera 1 minuto. Também já zombaram do comportamento dele antes. Ele regenera mana ao olhar para a mesa por 1 ou 2 minutos, mas Jason ainda não havia parado de trapacear, pois mais tarde na transmissão ficou preso de novo. O quê? O quê? O que... Mas como ele não conseguia entender o que estava acontecendo, ele pegou algo fora de quadro mais uma vez, e depois de pensar mais um pouco, ele magicamente sabia exatamente para onde ir e o que encontrar. Talvez a maior prova da trapaça tenha sido quando Jason chegou à Lua Quântica, onde o enigma exigia conhecimento adquirido bem mais tarde no jogo, mas, de algum modo, ele já sabia o que fazer. Qual a regra da sexta localização? Já sabemos a da imagem quântica. O olho do universo. Nunca fomos lá. Vou tentar ir ao Polo Norte com isso. Não dá pra chegar lá em cima. O que apenas provou que ele trapaceava. Um comportamento nojento. Pede tempo, vai ao Google por 2 minutos e, de repente, sabe a resposta. Descobri. Jason, é claro, decidiu insistir nas mentiras dele, dizendo o seguinte: muita gente diz que eu trapaceei porque olhei para o meu celular porque ele estava bem aqui. Por que eu trapacearia com o meu celular? Quando eu tenho um setup com 3 monitores, é bem fácil falar sobre isso. Tenho um monitor que exibe informações da transmissão via Game Capture. Se quisesse, poderia pôr um guia aqui, mas este é só o OBS. Eu poderia colocar isso bem ao lado do chat ali, e seria muito fácil esconder porque eu estou sempre olhando o chat de qualquer jeito. Ou eu poderia colocar à direita, em outro monitor, onde eu deixo todas as minhas coisas de redes sociais. Não faz sentido usar um celular para olhar um guia enquanto você está jogando assim, quando você poderia simplesmente olhar em qualquer outro lugar. Mas essa não foi a única vez que ele trapaceou durante uma transmissão às cegas. Em maio de 2024, Jason foi flagrado de novo jogando Animal Well, resolvendo intuitivamente quebra-cabeças complexos como se fosse fácil. Espera 1 minuto. São os comprimentos. Isso tem 4 blocos de largura. Isso tem 4 blocos de largura.
Isso vai no canto superior esquerdo. E desta vez, as evidências eram inegáveis. Como um espectador apontou, você nunca saberia usar aquele pôster como guia para juntar os pedaços de código, a menos que tivesse todos os 8. Ele só tinha 4. É um indício gritante. Ele está pulando direto para a solução sem nem ter todas as peças para chegar a essa conclusão. Eu deletaria meu canal nesse ponto. Tudo o que ele faz é uma completa fraude. KKKK. Após ser desmascarado, Jason alterou discretamente o título da transmissão para proteger sua imagem, mas seu público notou. KK, ele mudou o título de Gameplay às cegas depois de ser pego usando guias. Quando parecia que Jason não podia ser mais falso, começaram a investigar sua principal alegação, a lendária carreira na Blizzard. Acontece que o pai do Jason é Joey Ray Hall, um ex-gerente sênior de projetos na Blizzard e uma figura importante na indústria dos games. Não, meu pai não inspirou o cara maluco do Southern. Ele é o cara maluco. Foi diretor de cinematics da Blizzard por 23 anos e trabalhou no episódio do Matt e Trey, onde virou personagem. Aquele é ele. Mas Jason não entrou na Blizzard como um desenvolvedor de destaque. Ele iniciou como analista de garantia de qualidade, testando jogos para encontrar bugs, o que fez muitos questionarem se só entrou na Blizzard pelas conexões do pai, levando a artigos chamando-o de Nepo Baby. E apesar de ele ter conseguido entrar graças às conexões do papai, Jason nem sequer é um bom filho para o pai dele. E quando foi confrontado, ele tentou mentir para o próprio pai. No meu aniversário mês passado, você e seu irmão me ignoraram e nem ligaram ou apareceram. Isso não é verdade. Eu disse. Não, você não disse. Mas quando o pai dele não acreditou e pressionou pela verdade, ele não teve escolha a não ser checar suas mensagens e admitir que estava mentindo. Eu não tenho nada. Você me mandou uma no ano passado. Te mandei uma no ano passado? Sou um filho de merda? Poxa. Eu quero que todo mundo saiba. Foi no ano passado, uau. Em vez de demonstrar vergonha ou pedir desculpas ao pai, Jason riu como se não fosse nada demais. Não disse nada ao pai no aniversário dele há um mês. Se te consola, não te mandei mensagem depois do último feliz aniversário. Então continua igual. Não. Counts. Your logic sucks. Se Jason mente para o próprio pai ao vivo, certamente mentiria sobre qualquer coisa para proteger a falsa imagem que criou. Mas o karma logo alcançou Jason quando ele espalhou desinformação e acabou com o movimento Stop Killing Games, criado pelo youtuber Ross Scott, conhecido como Accursed Farms. Para relembrar, Stop Killing Games é um movimento de consumidores contra empresas que destroem jogos já vendidos. A ideia do movimento é simples. Se você compra um jogo, deveria poder jogá-lo para sempre, mesmo sem suporte da empresa. Ross vinha ganhando força há meses, buscando assinaturas suficientes para aprovar leis que protejam os jogadores. Lançamos uma iniciativa de cidadania europeia para criar uma nova lei na União Europeia e impedir isso. Temos um ano para agir. Acesse stopkillinggames.com para saber como. Publicado em 9 de agosto de 2024, o prazo para reunir todas as assinaturas era 31 de julho de 2025. Nesse momento, Jason entrou na conversa. Em 6 de agosto de 2024, ele fez um vídeo criticando o movimento e passou horas em live explicando a milhões de espectadores por que aquilo era terrível. Ah, isso é muito idiota, papo de vendedor de carro usado. É uma porcaria. Além de não apoiar, vou avisar as pessoas para não apoiarem. Eu acho que isso é uma merda. Isso é lixo completo. Então, tudo isso pode ir pra merda. Eu tirei a máscara completamente. Pirate Software criticou a iniciativa em vídeos e transmissões, dizendo que era vaga e prejudicaria desenvolvedores e jogos como serviço. Mas o problema não era só ele discordar da iniciativa, era a forma como ele explicava isso. Então, para quem não entendeu, o Stop Killing Games é basicamente: nós não queremos que jogos single player tenham DRM que os desenvolvedores possam desligar e assim tornar os jogos single player inativos. É isso que eles querem mudar. Eles precisam ser específicos ao dizer que estão falando de jogos single player que não precisam de um servidor para funcionar. Quando um jogo single player exige conexão online o tempo todo, isso impacta todos os jogos como serviço. E Ross teve que fazer vários vídeos só para corrigir todas as informações erradas do Jason. Não é isso. O movimento Stop Killing Games inclui jogos single player, mas nada nele é específico para eles. Ele inventou isso completamente, e eu não faço ideia de onde ele tirou essa impressão. Jason não errou uma ou duas coisas, ele errou tudo e apresentou como se fossem fatos. Transformar um jogo inteiro de servidor multiplayer em um jogo de videogame single player, o que significa reequilibrar toda a experiência para um jogador, reconstruindo tudo no jogo inteiro.
Como você vai fazer isso com Final Fantasy XIV? Vai tornar todas as raids jogáveis sozinho? Ele também inventou mentiras descaradas sobre o que o movimento estava tentando alcançar. Thor não entende isso e ainda acha que é sobre transformar jogos multiplayer em single player. Mais uma vez, ele inventou isso, e eu não faço ideia de por que ele pensou isso. Embora tenham tentado desmentir Jason, o dano já estava feito e Ross precisou abordar como as mentiras dele prejudicaram a campanha. Nosso maior crítico de longe é o youtuber e streamer Pirate Software, que atende pelo nome de Thor. Se você só viu este vídeo sobre o movimento Stop Killing Games, perdeu 4. Este vídeo é de alguém que não entende a campanha, tem tentado pará-la e tem inventado sobre o que ela realmente é. Thor aqui tem sido a voz mais influente falando sobre a campanha, e ele tem mentido sobre o que ela é. Isso é um pouco pesado, porém. Neste caso, estou usando a segunda definição de mentira. Não tenho evidências de que seja a primeira. Quando a verdade veio à tona, a internet explodiu em críticas. Fãs, outros criadores e até pessoas que nunca tinham ouvido falar dele antes começaram a criticá-lo. Pirate Software está sendo malicioso de propósito por algum motivo, ou ele é simplesmente muito burro e totalmente estúpido. Ou, como ele disse, essa é a opinião mais desinformada que já vi sobre jogos, só que isso vale para as opiniões dele mesmo. A reação foi tão intensa que Pirate Software perdeu mais de 600 mil inscritos no YouTube e quase 300 mil seguidores na Twitch. Tudo isso em um período de 6 meses após o vídeo de Ross ser lançado. Todos os canais de drama no YouTube cobriram a queda dele, mas Jason se surpreendeu com a reação negativa, pois afirmou não ter feito nada errado. Ah, sim, Hutcher, eu fiz. Acho realmente hilário que toda a comunidade esteja tão irritada comigo por ter lançado um vídeo há 10 meses e ninguém ter refutado. E agora a culpa de tudo estar dando errado para eles é minha. E como o Vir já apontou, Thor é fisicamente incapaz de admitir que está errado. Quando você entende isso, tudo faz sentido. O maior medo do Pirate Software é admitir que pode estar errado, o que só irritou ainda mais a todos. O ego dele está tão exagerado que acho que logo começará a falar de si na terceira pessoa. Sua arrogância é irritante como unhas no quadro negro. Só de ouvir isso já faz você se sentir mal. As pessoas passaram a chamar Jason de chefe final por nunca admitir erro. Mesmo com a carreira em ruínas, ele seguia fugindo da responsabilidade. Ninguém odeia o Pirate Software porque ele discorda do Stop Killing Games. Mas o motivo pelo qual tantas pessoas, inclusive eu, não gostam de como o Pirate Software está lidando com tudo isso é que ele se recusa completamente a admitir qualquer nível de culpa, a admitir que estava errado sobre qualquer coisa. E ele chegou a ir no Twitter alegando que era inocente o tempo todo. Ele disse, abre aspas, meus vídeos não parecem ter tido nenhum impacto no movimento, mas me transformar no vilão teve. Mas os dados mostraram outra história. Outro gráfico de linha do tempo mostrou quando a campanha perdeu força, logo após os vídeos de Jason irem ao ar, mas a justificativa dele para escapar das críticas ficava cada vez mais sem sentido. Eu menti, mas vocês demoraram demais para corrigir, então a culpa é de vocês. Que delírio, cara. Até o Penguin Zero tentou colocar juízo nele, mas o ego do Jason não cedia. Ele postou um tweet dizendo que falou comigo e com Josh Strife Hayes, mas não mencionou deturpar o movimento Stop Killing Games. O público não entende desenvolvimento de jogos, e ele parece achar que todos são burros demais para entender seu lado. Nossa conversa basicamente não serviu para nada. A reação negativa superou as críticas online. Jason afirmou que recebeu ameaças de morte e estava sendo vítima de swatting. Acabou anunciando que estava deixando o desenvolvimento de jogos, dizendo, não estou mais trabalhando na Off-Brand Games. Atacavam todos os jogos que publicávamos e tentavam bombardear esses jogos com avaliações negativas em massa. Você pode não gostar do que eu digo, mas esse comportamento é insano. Mesmo assim, isso também estava errado. Como mencionado, nenhum jogo da Off-Brand Games sofre review bombing em massa atualmente. O único jogo que está sofrendo review bombing é o próprio jogo do Jason Torhall, Heartbound, e a recusa do Jason em assumir qualquer responsabilidade deixou todo mundo sem palavras. Ele está determinado a provar que está certo e que todos os outros estão errados. Ele tem aquela mente genial, única em uma geração, que ninguém consegue entender. Todos os plebeus estão abaixo dele. E nós ainda temos sorte de ele nos agraciar com suas transmissões, e somos burros por pensar que ele fez algo errado em relação à cobertura dele sobre o Stop Killing Games e sobre o que isso realmente significa. Isso é muito estranho pra mim.
Porque se ele simplesmente chegasse e dissesse, sabe de uma coisa? Olhando pra trás, realmente refletindo, ouvindo o que vocês estão dizendo, eu consigo entender por que isso foi tão enganoso pra tanta gente. Não era a minha intenção. E sim, talvez eu tenha entendido errado algumas dessas coisas. E nesse ponto, a reputação do Jason estava completamente destruída. O cara foi de curtas divertidos e voz marcante para mentir para toda a minha comunidade sobre do que aquilo se tratava e agora eles estão bravos comigo por isso, tudo em cerca de 7 meses. E as pessoas nem ficam mais surpresas com as mentiras do Jason, com um espectador dizendo: Pirate Software adora insistir quando sabe que está errado porque tem um ego enorme. Ele faz isso toda vez que alguém discorda dele. Quando um espectador sugeriu que ele fizesse um vídeo de desculpas explicando seus erros, Jason riu, achando a ideia absurda. Peça pra eu gravar um vídeo admitindo que errei em tudo e que a internet segue. Não vou fazer isso. Não me importo. É só fingir e mentir sobre seus sentimentos que param de te zoar. Ótima ideia, né? Vai se ferrar. Mostrando que Jason prefere ver toda a sua carreira indo por água abaixo do que admitir que estava errado sobre qualquer coisa. Mas tudo isso é pequeno perto da polêmica recente sobre o falso hype train do tweet dele. Em 1º de abril de 2024, Jason foi o primeiro streamer da Twitch a atingir 100 níveis de Hype Train. E pra quem não sabe, um Hype Train é uma mega celebração quando membros da comunidade se unem para apoiar um streamer que eles gostam. Ele começa quando há um pico em eventos de apoio, como inscrições ou bits de vários espectadores. O recorde de Jason foi enorme. O Hype Train dele chegou ao nível 106 com mais de 54 mil inscrições presenteadas e 8,2 milhões de bits garantindo 6 dígitos em ganhos e emotes exclusivos para os participantes. Em julho de 2025, vazou uma captura de mensagens diretas no Discord entre Jason e o moderador-chefe Cronos durante o Giga Train da Twitch em 1º de abril, mostrando que eles impulsionavam o evento. Nas mensagens vazadas, Jason teria explicado como doar em massa traz alto retorno ao streamer e perguntou se Cronos já havia comprado algo. Além disso, a mensagem direta mostrou que Jason coordenou com Cronos impulsionar artificialmente o trem do hype, e Cronos respondeu que enviou 50 mil bits quando restavam 20 segundos. E quando Jason perguntou sobre a conta alternativa que ele usou, Cronos respondeu: Serendipitous Bean, where's the beef? É exatamente a quantidade de bits doada pela conta mencionada na transmissão dele. Serendipitous Bean, com 50 mil bits, disse: amigo de Cronos na vida real e feliz que agora estão livres da empresa. Eu sei. Adoro sua transmissão e o que faz pelas pessoas aqui. Poucos streamers continuam legais e solidários quando crescem. Continue assim, cara. E Cronos, o Ben mandou lembranças. E quando foi confrontado, Jason tentou suas táticas habituais de desvio. Não é contra os termos de serviço alguém usar o próprio dinheiro para comprar inscrições e bits para o canal, se desejar. Isso não foi causado por mim, nem ele foi compensado por isso, nem reembolsado por isso. Mais uma vez, a seção de comentários estava muito negativa, com frases como: o cara é hacker da Blizzard, mas não mantém o Discord em outro monitor. Pirate forjou sua reputação e merece a queda agora que descobriram que tudo é falso. Assim como sua voz e habilidades de programação, sua maior conquista foi baseada em mentiras, e tudo que o tornou famoso era falso. Se você gostou deste vídeo, provavelmente vai gostar dos próximos também, e não se esqueça de se inscrever.